Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Só um recadinho sobre o dia 19 que está chegando. Você sabe que todo dia 19 tem a missa do Impossível com São José aqui no Santuário São José, né? De manhã e de noite. Só que dia 19 agora é Corpus Christi, tá bom? E vai aparecer na tela para você o horário da nossa missa de Corpus Christi. Então, se você vier ao Santuário São José, o padre não vai fazer a missa de São José, nem vamos ter a pregação nas capelas, vamos ter a missa e a nossa procissão na rua, né? Com Jesus sacramentado. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui conosco, caso queira estar conosco. Na tela aí está o horário do início da Santa Missa, aqui no Santuário São José, nesse dia 19, que é a solenidade de Corpus Christi, tá bom? Aí vai ter a missa e a procissão com a bênção do Santíssimo Sacramento. Vamos ao Evangelho de hoje, terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. São Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48, e diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os pagãos não fazem a mesma coisa? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Jesus aqui está dizendo de algo que a gente faz e que é próprio do pagão, cobradores de impostos, pecadores públicos da época. Os discípulos andando com Jesus, com certeza, se sentiam talvez melhor e totalmente diferentes e distantes dos pagãos, dos cobradores de impostos. Por quê? Porque a gente não mata, a gente não rouba, a gente não adultera, a gente não vive nas idolatrias, a gente faz tudo certinho. Jesus fala, mas lê a letrinha miúda aqui do contrato aqui embaixo, que eu acho que vocês estão esquecendo de uma linha. Nós somos convidados na vida, queridos, porque isso corresponde à nossa alma. Nós somos convidados ao extraordinário. Jesus está dizendo, o que fazeis de extraordinário? Vocês não estão fazendo nada de extraordinário. E sim, nós somos chamados ao extraordinário. Ordinariamente, como é a vida? Bateu, levou. Ordinariamente é amigo do amigo, inimigo do inimigo. Isso é o ordinário, é o comum, é o repetitivo, é a média, né? Mas Jesus está nos chamando ao extra, sobre o ordinário. Um extra, um plus, né? Um brinde, um prêmio, um a mais, né? Extraordinário. E o que é ser extraordinário? É ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito. E qual é a perfeição de Deus? Não é perfeccionismo. A perfeição de Deus é o uso do amor. Então nós estamos, desde a semana passada, no Sermão da Montanha, onde Jesus explicou as bem-aventuranças, disse que os bem-aventurados são o sal da terra e a luz do mundo, e que para isso acontecer a gente precisa corrigir e aprofundar algumas coisas. É por isso que a gente entrou na sessão do ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E o eu porém vos digo, Jesus não contraria o que foi dito, pelo contrário, aprofunda, espreme, abrilhanta, aquilata, né? E é muito exigente, sem dúvida. A gente vive tudo isso aqui na graça de Deus. Ouvis o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, né? É assim que está dito e ensinado aí para vocês, nas sinagogas, nas catequeses, ok, né? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Sabendo que tinha gente que não amava nem o próximo. Tem gente que odeia o inimigo e não ama nem o próximo, não faz o bem para ninguém, mas amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Jesus diz, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Ah, que exagero, que bobeira. Se eu fizer isso aí, eu vou ser um trouxa, eu vou ser tapete para os outros pisar. Não. Se nós amarmos os nossos inimigos e rezarmos pelos nossos perseguidores, caluniadores, sabe o que vai acontecer? Vou grifar aqui com o meu verde Palmeiras. Assim vos tornareis
bananões? Não. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Aí você vê, meu irmão, o que você quer da vida? Se tornar filho do Pai que está no céu. Isso aqui é a grande ânsia da alma humana. Só isso preenche a existência. E tem um caminho. E nesse caminho tem que dar dízimo? Tem. Tem que viver a castidade? Tem. Tem que ir na igreja? Tem. O que mais que tem? Tem que amar o inimigo, rezar pelo caluniador. Tem que abençoar quem me amaldiçoa. Assim, isso é tão radical, é tão profundo, que não é que você só se torna uma pessoa melhor, assim vos tornareis filhos do Pai que está nos céus. Agora, como é que é esse amor? Vamos entender. Jesus falando agora do Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, faz cair chuva sobre justos e injustos. Quando sai o sol, sai para todo mundo. Quando chove, chove para todo mundo. Você já imaginou essa terra sem o sol e sem a chuva? E só Deus tem para dar o sol e a chuva. E Deus, quando dá a todos, porque Ele tem para dar. E a pessoa precisa. E não é a maldade da pessoa que muda o que eu posso por ela. Se eu posso um bem em seu favor, eu posso um bem em seu favor. E quem você é, como você vive, o que você me faz, não muda isso em mim. Aqui, Jesus não está falando de amizade. Aqui, Jesus não está falando de coleguismo. Aqui, Jesus não está falando de viver junto, embolado, convidar para ir para a praia fim do ano. Jesus está falando de dar ao outro e não negar ao outro. Sol e chuva, ou seja, aquilo que o outro, para ter dignidade, para conseguir cumprir com a sua própria missão, para que o outro não se afaste ainda mais de Deus, do bem, o que ele necessita? Se eu tenho, eu vou te dar. Todos nós temos em nós sol e chuva, entende? Todos nós temos em nós boas posturas e boas obras que o outro, às vezes, de fato necessita. E sem as quais ele piora, sem as quais ele não é digno. Então, Deus dá sol e chuva. O essencial, o básico, o digno, para que o outro seja. E o outro precisa. Ah, mas ele não merece. A questão aqui já não é se ele merece. A questão é se eu posso, se eu tenho. E claro, dando a você sol e chuva, pode até ser que você fique grato a mim, pode até ser que você melhore comigo ou não, mas dar a você sol e chuva não é colocar você dentro da minha vida num grau, muitas vezes, né, de intimidade, de proximidade, que não é conveniente, não é saudável, não é seguro. Veja, a própria Bíblia vai dizer, Deus vai dizer, os segredos do Senhor são para os que o temem, a intimidade de Deus é para aquele que o busca. Veja, Deus não é íntimo de todos, nem Jesus era íntimo de todos. Mas Jesus nunca negou o sol e chuva. Jesus nunca negou aquilo que ele podia em favor da necessidade do outro só porque o outro talvez nem gostasse dele. Então a generosidade do Cristo que tem que estar em nós. Por que isso? Para nos tornarmos filhos do Altíssimo. Segundo motivo, vem as perguntas retóricas de Jesus. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa você acha que vai ter, amigo? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E talvez os discípulos estavam muito orgulhosos de não fazer muitas coisas que os cobradores de impostos fazem. Mas tem uma coisa que o cobrador de imposto também faz, e que às vezes eu estou fazendo, e que não são os pecados graves que deixam a gente com a bochecha vermelha, mas que é isso aqui, ó. Eu só amo quem me ama, só cumprimento quem me cumprimenta. Bom, amigo, mas aí quem não vem na igreja também é assim. A gente fica muito satisfeito diante desse mundo mau e devasso, né? Em pegar certos temas muito grotescos, muito pesados, e dizer, não, padre, graças a Deus, eu nunca. Amém. Eu não sou igual esse povo aí não, sabe, padre? Amém. Mas esse povo aí, ó, eles fazem mais coisas do que as coisas imorais. Eles só amam quem os ama. E você? E eu? E aí Jesus diz, se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos fazem a mesma coisa. Então tem muita coisa de pagão que eu não faço, porque não sou pagão. Mas eu preciso entender que tem coisas que eu faço, que às vezes eu acho comum e normal, que é coisa de pagão ainda. Como isso aqui, ó. Se saudais, tratais bem só os vossos irmãos. O que você está fazendo de extraordinário? E às vezes nós teimamos em ficar no ordinário, né? Ah, eu não sou bobo, eu não sou besta. Ai, quem é que vive tudo tão certinho assim? A gente tem uma desconfiança da bondade, né? No fundo, muitos de nós achamos a bondade, a generosidade de Cristo, do Evangelho,
coisa cafona e brega. Essa é que é a verdade. Muitos de nós achamos a bondade cafona, brega e fraca, quando na verdade é o próprio caráter de Cristo. E aí nisso está a perfeição. Portanto, sejam perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. E para os discípulos, dentro daquela mentalidade talvez judaica do tempo ali, o que era a perfeição? Era rezar o salmo tal, na hora tal, era lavar a mão antes de comer da forma tal, não sei o quê, era não comer carne de porco, era ir no templo, era dar o dízimo, e eles se achando perfeitos. E isso faz parte do que é perfeito, mas tem esse pequeno, grande detalhe da perfeição de Deus, que é a sua bondade, a sua misericórdia e o seu amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.